Portanto, quando você faz asanas extremamente fortes, é fundamental que você esteja fazendo retenção da energia sexual. Por quê? Porque o asana forte consome o ojas. Fortes atividades físicas consomem o ojas, fundindo ele com prana, gerando o calor que é tejas. Então você tem, para o corpo estar vivo, você precisa de 3 forças. Essas 3 forças, elas são o produto mais refinado dos elementos materiais. Então, os elementos materiais são terra, água, fogo, ar e éter. Então, Prithvi, Apas, Agni, Vayu e Akash. Akasha. Quando você junta Akasha com Vayu, eles se combinam gerando uma outra força, que é responsável pela manutenção do equilíbrio corporal, que é chamado de Vata. Quando você pega água e combina com fogo, ele gera uma outra força no seu corpo, que é chamada de Pitta, que é responsável pela manutenção do metabolismo corporal. Metabolismo é a vida do corpo. Vata é a regulação do corpo. Quando você junta água mais terra, você gera os elementos mais energéticos e vitais para a manutenção do corpo, mais construtivos e nutritivos do seu corpo, que são as gorduras, as proteínas, do ponto de vista fisiológico. E isso é chamado de kapha. A Vata, Pitta e Kapha precisam funcionar em harmonia e equilíbrio. E eles, a sua essência mais sutil, são três energias que é o meio do caminho entre o plano físico denso e o plano energético. Quando você fala Kapha, Pitta e Vata, é energético. Quando você fala elementos materiais, terra, água, fogo, ar e éter, é energético. Quando você fala de Kapha, provém ojas, de Pitta, provém tejas, e de Vata, provém prana. Aí é a energia, é a interface, é quase físico. Tá certo? Mas é energia, é o meio do caminho. Como se você tivesse passado por filtros e ali é a última camada. O que sobrou ali é o fino do fino. Ok? Prana é o mesmo prana do universo, que você inspira. Então a gente poderia dizer que é o comburente. Ojas é a parte é como se fosse o óleo, como se fosse combustível para a manutenção da vida. E tejas é a luz e o calor, que é formado quando você pega o comburente, o combustível, e põe o fogo ali, que é mantido. Então, quando você faz o asana é o tejas, é o calor. Mas esse calor, para ele existir, você precisa de prana e você precisa de ojas. Então, se você pratica muito asana sem retenção, você tem uma dupla perda. Que é a perda do quê? É a perda que você tem no orgasmo de ojas, mas a perda do consumo dessa energia pela atividade física intensa. É por isso que você fazer uma atividade física intensa tende a reduzir o funcionamento do sistema imunológico. Entendeu? É a lógica da medicina tradicional hindu. Por isso, quem está treinando asana para valer, é importante que faça maituna e retenha, porque ele vai ter mais resultado assim.
É esse o raciocínio. E o calor de Tejas vai ser mais intenso. Portanto, o processo de limpeza dos canais vai se processar com tempo. E daí a Kundalini vai ser desperta com mais facilidade. Por isso que você pega os livros de Hatha Yoga, todos eles. Você pega o Hatha Ratnavalli, o Gerana Samhita, Hatha Yoga Pradipika, você pega aí o Hatha Tattva Kaumundi, você pega praticamente todos. E todos falam que o praticante iniciante, ele se dedica à asana. Ele tem que se dedicar à asana para gerar no corpo a limpeza corporal, a saúde, e que ele, nesse período, ele não deve ter orgasmo. E nesse período, ele deve comer o quê? Leite, queijo e gordura, ghee. Tá? Ninguém falou que o praticante de Hatha Yoga é vegano. Não é, porque ele precisa do Ojas. E o Ojas provém da gordura. Tá? Então, eles recomendam o uso da manteiga, o uso do queijo, o uso do leite. Tá? Os livros de Hatha Yoga. Tá? Porque precisa do combustível no qual você vai jogar o prana. Pode substituí-lo? Pode, mas daí o que você vai ter que comer? Amêndoa, nozes, em quantidade. O fato dela ter uma natureza ígnea, se comportar como fogo, não quer dizer que ela é. Você tem que pensar o que é a Kundalini. É a manifestação da própria Shakti de Shiva, que estava adormecida na base da coluna e passou, e ao ser despertada, vai ascender reabsorvendo os elementos materiais. Então, a Kundalini, ela é a criadora do universo. É o poder através do qual o universo todo se manifesta. Inclusive, prana, tejas e ojas.